Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo instrucional pertencente à série de vídeos instrucionais oferecidos pela Associação dos Estudantes Angolanos na Turquia. Este vídeo tem como tópico controle do fluxo de um programa informático e subtópico comandos de seleção. Deixa-me abrir um ficheiro M. É aqui neste ficheiro M onde os nossos códigos serão criados. Deixa-me escrever o nome da aula, o tópico, que é controle do fluxo, e o subtópico comandos de seleção. Os comandos de seleção são os mais usados, mais comuns: if, parênteses, else, e o comando switch, entre parênteses, case. Hoje, ou melhor, nesta aula vamos aprender também como criar caixas de diálogo. Ok, o comando if permite que o programa selecione o conjunto de códigos a serem executados de acordo com as especificações do utilizador. O comando if significa se em português, indica a condição, tem a seguinte estrutura: if condição. Se a condição for verdadeira, então os códigos abaixo são executados. Fim. E se não for verdadeiro, nada é feito. Nenhum código dentro do comando if é executado e o programa continua no seu fluxo normal, ou seja, se existem outros comandos, outros códigos, o programa vai executar os outros comandos, outros códigos. Esta é a estrutura mais simples do comando if. Nós temos uma estrutura mais composta quando, ao invés de uma única alternativa, temos duas. Se a condição for verdadeira, vamos executar esses códigos, e se a condição for falsa, códigos 2, por exemplo, serão executados. Depois terminamos o comando if com a palavra end, que significa fim. Temos ainda uma outra estrutura do comando if quando temos múltiplas condições. Vamos dizer que temos a condição 1. Então vamos dizer que temos 4 condições, ok? Temos a primeira condição, se for verdadeira, esses códigos serão utilizados. Para a segunda condição, usamos a expressão else if. Condição 2, se a condição 2 for verdadeira, esses códigos serão executados. Temos ainda mais duas condições: else if, se a condição 3 for verdadeira, então códigos 3 serão utilizados, serão executados. Temos apenas uma única condição, que é a condição 4. Já não precisamos da palavra else, da expressão else if. Basta usarmos else, porque depois da condição 3, de 4 já não existe mais nenhuma, e se a condição 1, 2 e 3 não são verdadeiras, então quer dizer que a condição 4 é verdadeira, então os códigos 4 serão verdadeiros. De se notar que se a condição 1 é verdadeira, os códigos abaixo da condição 1 serão executados, e o programa e o comando if vai terminar e o programa vai seguir com o seu fluxo normal. Se a condição 2 for verdadeira, automaticamente a condição 1 e a condição 2 e 4 não serão executadas, somente os códigos abaixo da condição 2 serão executados, e o programa vai terminar o comando if e seguir com o fluxo normal. Deixa-me criar um programa a título de exemplos. Vamos criar um programa que converte temperaturas em kelvins para temperaturas em Celsius. Ok? Vamos escrever este programa converte temperaturas em Kelvin para temperaturas em Celsius. Ok? O programa está identificado.
Agora o que vamos fazer é escrever o programa. Como podem ver, o utilizador deve não só definir, especificar o valor da temperatura, mas como também deve especificar a unidade. De acordo com a unidade especificada pelo utilizador, o programa vai usar uma equação de conversão. A equação de conversão são diferentes. A equação de conversão de Kelvin para Celsius é diferente da equação de conversão de Celsius para Kelvin. O programa vai tomar essa decisão de acordo com a especificação do utilizador. Então vamos ter uma variável que vai armazenar a unidade da temperatura. Vamos dizer x é igual a input. O programa deve ler os dados a partir do teclado input. Introduza ou especifique a unidade da sua temperatura. Ok? Da sua temperatura. Vamos dizer, escreva Kelvin ou Celsius. Os pontos, ok? Aqui nós temos de notar que o utilizador vai escrever um texto, é Kelvin ou Celsius. Então esta variável, esta matriz x será uma matriz de texto. Devemos identificar isso utilizando a letra S, como nos ajuda aqui o MATLAB. A letra S entre vírgulas altas indica que o utilizador vai introduzir um texto e não um número. Ok? Para além da unidade, precisamos do valor da temperatura. A variável y vai armazenar o valor numérico, input. Introduza o valor da temperatura. Ok? E neste caso não precisamos de escrever a letra S, porque o utilizador vai introduzir um valor numérico. Ok? Agora temos a unidade e o valor. O programa deve tomar uma decisão no que diz respeito ao tipo de equação de conversão a ser usado. Então vamos ter que usar o comando if e temos de estabelecer uma condição. Neste caso, a condição será a unidade especificada pelo utilizador, que é um texto. E a maneira de comparar textos, a maneira de fazer isso é usando o comando strcmp, string comparison, strcmp. Vamos comparar dois textos, que é o texto inserido na variável x comparado com o texto que é Kelvin. Nós queremos que Kelvin seja a palavra escrita. Como é um texto, vamos pôr entre vírgulas altas. Então, se x, o que isso quer dizer? Isso lê-se da seguinte maneira: se x for igual a Kelvin, então o seguinte código será executado. Quer dizer que nós temos uma temperatura em Kelvin, a temperatura y, o valor y está em Kelvin, e nós queremos passar para Celsius. Então, temperatura T será igual ao valor da temperatura em Kelvin, que é y, menos 273,15. Essa é a equação de conversão de kelvins para Celsius. E podemos expor no ecrã a seguinte frase: a temperatura em Celsius é, percentagem, vamos dizer, duas casas decimais, 0,2 F, vírgula, e a variável que se quer expor no ecrã é a variável T. Okay. Else if, essa é a segunda condição. Vamos comparar
variável, vamos comparar duas variáveis, vamos comparar a variável x com o texto Celsius. Se este for o caso, a equação de conversão diferente é o valor da temperatura introduzida pelo utilizador mais 273.15. Ok, agora sim podemos terminar. Vamos para a terceira condição, e como é a última não precisamos colocar else if, apenas else. A terceira condição é se nenhuma das duas, claro, se essa não for verdadeira e se essa condição também não for verdadeira, vamos supor que o utilizador tenha cometido um erro de grafia. Vamos escrever o seguinte: disp, vou usar o comando disp. Vamos escrever por favor verifique a grafia e escreva Kelvin ou Celsius. Ok, agora sim terminamos o comando if com a palavra end, que significa fim. Deixa-me repetir mais uma vez que a comparação, nós podíamos fazer essa comparação com sinais de igualdade, mas isso faz-se quando se tratam de valores numéricos. Nesse caso estamos a trabalhar com textos e a maneira de fazer a comparação é usando o comando strcmp. Deixa-me então executar esses comandos. Eu vi um bip, quer dizer que nós temos um erro. Vamos ver o que o MATLAB diz. Ok.